Oi, gente, tudo bem? Então, como prometido, essa é a parte 2 do vídeo. E nesse vídeo em específico, eu vou falar sobre a documentação, certo? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês do que é o programa, né? Ele pede da gente o que a gente precisa fazer em relação à documentação. No outro vídeo, eu falei sobre a rotina, a organização, assim, de uma forma bem simples. Tem muito mais coisa, tá, gente? Em relação ao programa de ensino integral, mas eu falei um pouco, eu compartilhei um pouco da minha experiência lá e agora eu vou falar da parte da documentação aqui nesse vídeo, certo? Então, se você é um professor que é ingressante, que não conhece, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar um pouco a respeito disso, certo? Eu trabalho no programa de ensino integral desde 2022 já, então agora em 2024 é o meu terceiro ano, então eu tenho um pouquinho de experiência aí para compartilhar em relação a isso, certo? Então fica aí nesse vídeo que eu vou te contar um pouco. Então, eu de novo, né, montei aqui uma organização para eu não esquecer de falar nada aqui com vocês. Eu vou começar elencando assim, né, os documentos que a gente precisa fazer, né, na ordem, certo? Então, quando você chega lá na escola, eles vão apresentar as disciplinas que você vai ficar responsável, né? Então, pensando assim, ó, eu no meu caso, eu sou professora de língua portuguesa, certo? Então, eu vou ficar com as aulas de língua portuguesa, mas pode ser que eu fique com as aulas de redação e leitura também, entendeu? Então, eles vão organizar ali de acordo com as habilidades, né? Com a formação de cada professor, certo? E aí a gente tem itinerário formativo e tudo mais, então tudo isso é dividido e organizado. Então, nesse primeiro momento, eles vão apresentar as disciplinas que você vai ficar responsável. Então, pensando nisso, certo? As disciplinas, o horário da escola, eles vão entregar ali um documento para você com uma organização, cada escola tem a sua, mas lembrando, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um drive que eu vou deixar o meu de exemplo só para vocês entenderem, né? Para clarear mais e entender o que eu tô falando em relação a esse documento. Vou deixar lá os meus, certo? Então a primeira coisa que você vai fazer é uma agenda. Todo professor precisa ter uma agenda, certo? Para entregar tanto para o seu PCA, né, o seu coordenador de área, quanto para o coordenador geral e para o diretor. Então, todo mundo precisa saber qual é o seu horário de aula, o que você está fazendo em cada momento que você está ali, certo? Então, o meu, por exemplo, eu escrevo lá, segunda-feira, primeira aula, segundo B. Então, a primeira aula tem isso. Na segunda aula, eu não tenho. Então, eu preciso escrever na minha agenda o que eu vou estar fazendo naquele momento. Então, normalmente eu coloco assim, preparação de aula ou organização de material ou verificação de plataforma. Então, cada um vai escrever ali de acordo com a sua rotina individual. Mas basicamente é isso. Primeiro documento, uma agenda. Então, já levantando aí a questão, né? Tem muita gente que fala que o programa, ele é muito papel, né? O PEI você tem que fazer muito papel, é muito burocrático. Então, fica aí, né, a opinião de vocês. Cada um vai tirar aí a sua opinião. Eu, Ana Lívia, acho que não é papel à toa. Por exemplo, a agenda, ela ajuda muito na organização. Então, você se organiza para saber o que você tem que fazer. Então, ela é funcional. Não é só um mero papel à toa, certo? Então, primeiro documento aí é a agenda, certo? Todo professor do PEI, Programa Ensino Integral, tem que ter uma agenda, certo? Entregar essa agenda já no começo do ano. Mas tudo isso, cada um vai ter um apoio, cada um vai ter um modelo ali para seguir, de acordo com a escola, certo? A segunda coisa, então, aí pensando, né? A escola, ela tem um plano de ação. Então, o plano de ação é um documento que a escola vai elaborar para atingir determinadas metas. Então, cada escola tem uma meta em específico para atingir. Tudo isso precisa ser registrado. Então, eles montam o plano de ação. Isso é da escola, certo? E aí, o que vem para a gente depois? O programa de ação. Eu resolvi colocar ele em segundo lugar porque ele pode ser construído ao longo do ano.
certo? Então, eles vão explicar certinho o que é o programa de ação, mas é basicamente o plano de ação é o plano da escola. O programa de ação é o seu planejamento individual, pensando ali nas disciplinas que você leciona. Então, nós temos como referência o plano de ação da escola, mas cada um vai construir o seu para atingir aquelas metas. Então, a ideia do programa de ação é essa. E lá tem todas as premissas, né? Tem a ação que você vai fazer, as micros. Então, lá tem uma organização toda certinha e você tem que ir completando. Também vou deixar o meu programa de ação aqui, caso alguém queira ver, né? Tá tudo lá no link, certo? Mas é basicamente isso, você tem que montar um programa de ação. Normalmente, eles vão pedir, né? Porque a gente constrói esse documento ao longo do ano e vai revisitando, vai organizando algumas coisas. Normalmente, eles pedem no final do ano, certo? Ou no meio do ano ou no final do ano. Mas é você ir construindo o que você vai fazer para aquele ano. Tudo bem, pode ser que no começo do ano você já tenha em mente o que você vai fazer para atingir aqueles resultados. Então você comece a montar o seu programa, mas ele é algo que a gente vai revisitar sempre, certo? Porque às vezes eu planejei uma coisa e chega no final do ano eu não consegui fazer, então eu posso modificar, eu posso alterar, certo? Então, programa de ação, certo? Então eu tenho lá agenda, primeira coisa, programa de ação como segunda coisa, mas para você ir construindo ao longo do ano, certo? Outro documento que a gente tem aí, guia de aprendizagem. O guia de aprendizagem, ele é um outro documento que você vai fazer bimestralmente. Então, de novo, a agenda, ela é anual, se não mudar o horário da escola, se mudar você só vai alterar uma coisa ou outra, mas a agenda você vai fazer uma vez só, teoricamente, se nada mudar. Então, agenda, organização. Programa de ação, você vai construir e entregar ali provavelmente no final do ano, certo? O guia de aprendizagem, ele é bimestral. Então, o que você vai fazer? Principalmente nesse ano de 2024, com a chegada aí do escopo sequência, ficou muito mais fácil fazer o guia de aprendizagem, certo? Você vai pegar um arquivo, também no modelo que a escola te enviar, e você vai colocando tudo que você vai trabalhar naquele bimestre, certo? E aí você divide pelos meses, então lá, março, abril, maio, o que você vai trabalhar em cada um, você vai colocar o conteúdo, a habilidade ali que vai ser trabalhada. Então você vai montar esse documento por série que você trabalha, certo? Então, um guia de aprendizagem para a segunda série do ensino médio, um guia de aprendizagem para a terceira série. Então, esse é um documento que ele é bimestral. E por que eu acho também que ele é interessante e funcional? Hoje em dia, a gente tem os líderes de turma dentro do programa, que é o antigo representante de sala, né, que nós tínhamos ali. E uma das funções do líder de sala é ir conferindo o guia de aprendizagem de cada disciplina, para ver se o professor conseguiu trabalhar aquilo, né, o que está faltando. Então, de certa forma, e nisso os estudantes têm acesso ao que será trabalhado. Então, ele também é um documento funcional. Então, não é meramente papéis que você faz sem intenção nenhuma, sem intuito nenhum, que ficam parados, né? Então, é essa a impressão que eu tenho, porque quando eu comecei, as pessoas falavam muito assim, nossa, é muito papel, faz papel à toa. Não é à toa, né? Pensando na agenda, não é à toa, pensando no guia de aprendizagem, não é à toa. O programa de ação é o seu resumo do ano inteiro. Então, até então, não é nada à toa, certo? E aí, a gente tem o que acompanha o programa de ação, que também aí é construído, que é o portfólio, certo? O portfólio, você vai evidenciar tudo que você colocou no programa de ação. Então, o programa, ele é o documento ali em si com as suas ações, tá lá também no link, tá, gente? E o portfólio, que eu ainda não coloquei, porque nesse momento eu ainda não terminei meu portfólio, você vai colocar as evidências. E eu também entendo isso como uma forma de mostrar o seu trabalho no final do ano.
Então, se eu fui lá e fiz uma roda de leitura, se eu fiz uma metodologia ativa, se eu fiz uma dinâmica, tá tudo registrado ali. Então, se alguém me questionar, nossa, você não fez nada ao longo do ano? Fiz, tá aqui, meu portfólio. Então, eu também acho algo funcional até para a gente levar, né? Então, pensando aí ao longo desses anos, já é o meu terceiro portfólio. Então, é um resumo de todo o trabalho que eu tenho feito. Então, pensando aí é nesse sentido. Então, que nós temos a agenda, guia de aprendizagem, programa de ação e portfólio. E por último, nós temos o PIAF, certo? Então, o PIAF, ele é um documento que ele acontece depois que o seu programa de ação e o seu portfólio foram avaliados, certo? Então, essa é a diferença aí em relação às outras documentações, tá, gente? O programa de ação e o portfólio, você vai receber uma avaliação ali do seu trabalho. Então, dependendo do resultado dessa avaliação, você vai construir o PIAF, certo? E aí, o PIAF, você vai pegar algo que eles perceberam que você não desenvolveu tanto ao longo do ano e planejar melhor para desenvolver para o outro ano, certo? Então, é basicamente essa a função desse documento. Por exemplo, no meu caso, o ano passado, algo que eu não fui tão bem é em relação à corresponsabilidade, né? Então, perceberam que isso ficou ali fraco no meu programa de ação, no meu portfólio, né? Eu não consegui desenvolver isso. Então, seria em cima disso, certo? Então, em relação à corresponsabilidade, que ainda assim eu tenho uma dificuldade de entender como que eu posso fazer isso, mas é basicamente isso. Só estou mostrando aí esse meu exemplo para mostrar para vocês, evidenciar aí, né, o que seria, em cima de que seria feito, certo? Mas, de modo geral, são esses os documentos. Agenda, guia de aprendizagem, programa de ação e portfólio. E aí, a gente tem o plano de aula, mas o plano de aula não é nada exclusivo do programa, certo? Então, o plano de aula, normalmente, as escolas pedem isso dos professores, certo? Então, também, né, semanalmente, a gente entrega ali um plano de aula do que vai ser feito naquela semana, naquela disciplina, certo? Mas, basicamente, é isso. Vou deixar aqui na descrição, de novo, né? Só reforçando o link para quem quiser acessar ali a minha agenda, um guia de aprendizagem que eu deixei como exemplo e o meu programa de ação de 2024, tá tudo lá como exemplo para vocês. O portfólio ainda não, porque eu ainda estou terminando, né? Nesse momento, que eu estou gravando o vídeo, eu ainda estou terminando o portfólio, mas assim que eu terminar, eu também vou subir ele lá nesse Drive. Então, eu quis compartilhar com vocês um pouquinho e aí fica a questão. O que vocês acham? É muito documento? De certa forma, mas é sem funcionalidade? Ele não tem uma intenção? Né? Principalmente depois que o pessoal entrar, né? Principalmente esse pessoal que não faz parte do programa, vai entender um pouco melhor. Mas aí vai de cada um. Tem gente que vai concordar, tem gente que não. Então tá tudo certo, né? Mas deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito disso, certo? E aí eu vou deixar também aqui o meu Instagram, caso alguém tenha alguma dúvida em específico e queira conversar ali, né, no direct, eu respondo, tá, gente? Então é isso, um beijo, deixa aqui, né, nos comentários o que você acha e até o próximo vídeo.